14 e 15. Atos 26, 14 e 15. Diz assim a palavra: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar-te contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Te louvamos, Senhor, mais uma vez, te agradecemos pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia de nós e que o teu Espírito Santo fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. O que a palavra está dizendo para nós aqui é que nós não devemos, ou temos que evitar confrontar, resistir à vontade de Deus. O aguilhão é uma ponta afiada, tipo um esporão, tipo um ferrão. E aqui está falando, não num aguilhão, mas aguilhões. Seria mais ou menos como darmos murro em pontas, não numa ponta só, mas em pontas de faca. E Deus está falando isso com Paulo. Paulo, ele diz que ele foi criado, foi ensinado aos pés de Gamaliel, aprendeu com Gamaliel, que era um dos mais sábios da época, um mestre. E o próprio Gamaliel, ele alerta aos judeus que eles deveriam tomar cuidado com o que eles estavam fazendo contra os cristãos. Ele não era cristão, ele não era convertido, mas ele tinha sabedoria. E ele alertou que haveria de se tomar cuidado. Isso está lá em Atos, no capítulo 5, onde diz assim: Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. E eles se retiraram, aí já os discípulos, né, se retiraram do sinédrio, depois de terem sido açoitados, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Ou seja, Paulo, ele diz lá no capítulo 22 de Atos que ele tinha sido ensinado aos pés de Gamaliel, mas ele não aprendeu tudo. E o que ele estava fazendo ali naquele momento? Ele estava empreendendo uma luta que não era uma luta contra a igreja, como ele achava que era, mas era uma luta contra o próprio Jesus. Qual o ensinamento que nós temos disso nessa manhã? Nós temos que estar sempre vigiando, irmãos, para não sermos encontrados lutando contra Deus. Apesar de estarmos na igreja, apesar de estarmos achando que estamos servindo a Deus, estamos lutando pela causa de Deus, muitas vezes nós estamos agindo ao contrário, como era o caso de Paulo. Então nós temos que estar refletindo, orando, buscando de Deus, para que nós possamos ser encontrados dentro do projeto de Deus. Deus, ele quer nos encaixar no seu projeto. Paulo estava sofrendo porque estava lutando contra Deus. Depois dele se converter, a gente pode falar assim, mas ele sofreu muito mais. Sim, Jesus alertou sobre isso. No capítulo 9, versículo 16 de Atos, fala sobre isso. Que Jesus ia mostrar para ele o quanto importava sofrer pelo seu nome. Qual a diferença disso? Quando você sofre contra a vontade de Deus, é um sofrimento perene, é um sofrimento eterno, é um sofrimento que redunda em prejuízo, em dor,
em dar murro em ponta de faca, em sofrimento sem resultado. Quando você sofre porque está fazendo a vontade de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, certamente o mundo vai se levantar contra você, mas é um sofrimento curto, momentâneo, e que vai redundar em grandes bênçãos, como diz lá em Mateus, quando Jesus está pregando e falando sobre as bem-aventuranças. Você pode ver que a maioria das bem-aventuranças está ligada com sofrimento, está ligado com restrições impostas pelo serviço que estamos fazendo a Deus. Quando agradamos a Deus, desagradamos ao mundo. Mas quando agradamos ao mundo, nós estamos desagradando a quem não podemos, a quem não devemos, a quem não é inteligente desagradar. Então há sofrimento dos dois lados. No mundo tereis aflições. Vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas são resultados completamente diferentes. As promessas de Deus se cumprem na vida daquele que está andando nos seus caminhos. As bem-aventuranças se cumprem na vida daqueles que estão andando nos seus caminhos. Então é importante refletir isso, irmãos, para não sermos, mesmo dentro da igreja, encontrados lutando contra Deus, contra os projetos de Deus. Deus vai cumprir todos os seus projetos. E é muito importante, muito interessante, que nós estejamos envolvidos com eles. Ele vai cumprir com a nossa participação ou sem a nossa participação. Mas é importante que nós estejamos inseridos, que nós estejamos incluídos, que nós estejamos dispostos. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Então, o projeto de Deus vai se cumprir, que você esteja totalmente envolvido com Ele. Amém? Vamos orar, assentados mesmo, e em seguida vamos distribuir as classes. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse momento, dessa manhã de louvor, de adoração ao teu nome. Esse momento de escola dominical, nós pedimos a Deus, abençoa cada professor, sê com cada professor, que o teu Espírito Santo possa usar para a honra e glória do teu nome a cada um, Deus. Abençoa cada aluno, abre o nosso entendimento, ó Deus, para entendermos o teu querer, a tua vontade, e que possamos, ó Deus, estar preparados, sendo preparados por ti, ó Deus, para estarmos no centro dela. Oramos em nome de Jesus. Amém. O professor Rafael vai estar aqui com os adultos, as crianças e os jovens, né? Podem descer. Presbítero Rogério, a classe de catecúmenos vai ser aqui, vai ser lá embaixo? Lá embaixo, tá? Presbítero Rogério com a classe de catecúmenos lá, vai estar Henrique, presbítero Henrique.